E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Las Vegas, aquele em que a McLaren fez uma aposta alta, mas saiu perdendo como sempre. E eu sou o Rubens GP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E se você foi dormir logo depois da corrida, acordou com surpresa. Exatamente, assim como algumas pessoas acordaram com surpresa às suas portas, no sábado, no domingo, os fãs da McLaren acordaram da mesma forma. Bom, Três batidinhas. Três batidinhas, toque, toque, toque. Quem é? É o fiscal da FIA. Estamos John desclassificando você por causa da sua prancha horrível. É feita de pau bosta, aquela merda. Enfim, vamos falar sobre tudo isso, sobre Las Vegas, sobre a nossa sofrência na compra dos ingressos. Tudo isso e muito mais. E, como sempre, agradecer nossos apoiadores. Como sempre, um forte abraço, um efusivo abraço a todos eles, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E, mais uma vez, agradecer eles, porque agora novembro foi o mês do golpe, onde que a gente renova o pagamento dos servidores, entre outras coisas. E então, a participação de vocês como apoiadores foi muito importante para a gente poder manter o Boletim do Paddock por mais um ano no ar. E também a gente gostaria de agradecer, mas também fazer aquele pedido para sempre que você for realizar compras na Amazon, na Shopee ou no Mercado Livre, utilizar os nossos links que estão disponíveis lá no grupo de notícias, e também a gente envia constantemente lá no grupo de apoiadores. A gente acaba usando esse dinheiro também para manutenção aqui do projeto, para o pagamento do servidor e também de outros aplicativos que a gente utiliza para poder fazer as artezinhas aí que vão pro ar. Então não deixe de também clicar nesse link, salvar ele na sua página inicial do celular ou de alguma outra forma que te lembre de utilizá-lo, porque faz muita diferença todas as comprinhas que vocês realizam por meio dele. Exatamente. Bom, nossa semana ali já começou ruim na semana passada, quando a gente participou da pré-venda, né, do cartão Porto Seguro para os ingressos da Fórmula 1. Quem acompanhou aí nas redes sociais, a gente mais xingou do que comentou qualquer outra coisa nesse mundo. Então, a gente não conseguiu comprar ingresso, ninguém conseguiu, só se você é um bot ou Robocop para ter comprado um ingresso para esse GP. Depois, nessa segunda-feira, novamente, abrimos a saga para comprar os ingressos na venda geral e novamente fomos humilhados. Eu quero saber em que momento da nossa vida seremos exaltados pelo eventinho, pois, como frequentadores assíduos de Interlagos, estamos sendo cerceados do nosso direito de comparecer lá e montarmos a nossa torre e também de levar o megafone. A gente foi mais uma pré-venda aí da Fórmula 1 logo depois que o evento acabou, que já implica em que você tem gastos com a corrida, tem gastos em comprar novos ingressos, né? Eles não pensam muito nessa logística. Mas, de novo, aí, olhando nas redes sociais, um punhado de gente reclamando de não ter conseguido comprar os ingressos, de vários erros no site, de problema de nem sequer conseguir colocar um ingresso no carrinho, né? Então, teve várias reclamações durante os dias da pré-venda, mas também da venda geral, porque é óbvio que é muito esquisita a situação, né, de não só ingressos de setores mais baratos, mas ingressos de setores de 20 mil reais desaparecerem em coisa de 2 minutos. Não faz muito tipo de prática, né? E aí a gente teve, logo depois, a Erika Hilton e o Guilherme Cortes, um deputado federal, né? A Erika, deputada federal, e o Guilherme, deputado estadual, falaram que vão abrir aí uma investigação para ver o que está acontecendo com a Eventim. O Guilherme Cortes, em agosto, ele já tinha levantado uma questão referente à Eventim, mas também às outras empresas que vendem ingressos por conta da prática de colocar várias e várias taxas em cima do valor que as pessoas pagam para poder comprar os ingressos. E essas taxas às vezes acabam até equivalendo ao valor do próprio ingresso. Na Fórmula 1 não tem uma taxa quando você vai pagar, mas é óbvio que ela está embutida em alguma parte do ingresso, ela tá. Assim, não é necessário ter dúvidas que algo de errado também tem ali. Mas é isso, né? A gente teve, assim, dois amigos que conseguiram comprar um ingresso cada.
A gente ficou tentando ali, fez tudo que o pessoal aconselha, que é entrar antes no site, tá com uma internet boa, carregar o site antes, dar refresh na página várias e várias vezes. A gente tentou aí até além das 2 horas da tarde, mas dessa vez não conseguimos ingresso, o que não é ótimo, né? Nem um pouco ótimo, porque a gente vai desde 2014, a gente gostaria de entrar pelo menos em 2026 com a certeza de que teria um ingresso, mas agora esperar aí para poder ver o que acontece, né? E para poder aumentar ainda toda o imbróglio aí com a dona Eventim, né? Eles anunciaram nesse final de semana que a venda dos ingressos do GP de São Paulo da Heineken vão ser vendidos nessa semana. Algo que também me soa bem interessante, né? E bem peculiar, porque essa venda dos ingressos da Heineken sempre acontecia no ano seguinte, mais próximo do evento, um pouco antes da venda da Porto, né? Mas agora decidiram botar aí para poder vender já agora esse ano. Talvez porque esses ingressos podem não esgotar tão rápido pelo valor e pela época do ano que vão ser vendidos, mas obviamente uma cortina de fumaça aí para poder dizer que o evento é um sucesso, sim, que independente do setor que abrir, sempre vai ter uma grande venda desses ingressos. Eu vi muita gente falando, né, de entrar com ação, mover ação coletiva contra o eventinho e tal. O que eu recomendo pra galera que tá com esse pensamento? Primeiro, aguarda essa apuração, tanto do Guilherme Cortez como da Erika Hilton, para você ter elementos de provar a materialidade da irregularidade cometida pelo eventinho. Por quê? A Eventim tem todas as informações necessárias para comprovar que a venda foi realmente um sucesso. Não importa para quem foi direcionado a venda, porque ela tá ali para vender. Então, o pessoal que entra com a ação agora não tem prova, não tem documentos. E uma investigação parlamentar, ela meio que obriga a essa empresa meio que abrir os dados dela. Então, aguardem. Sobre a venda de ingressos, eu vou ser sincero, enquanto estiver na mão de terceiros como Eventim, Ticketmaster, Tix for Fun, esquece. Não vai ter vez, não vai ter. A gente vai ficar sempre nessas reclamações, vai ser sempre essa novela. O que eu recomendo é pressionar a organização do GP do Brasil a voltar a vender internamente como ela fazia, ou com pré-cadastro de quem realmente é fã, vendendo no limite de 2 por CPF, certo? Ou uma pessoa pode comprar até 5, mas tem que incluir o CPF, não é só colocar o CPF. É colocar CPF, nome completo e data de nascimento, que é a forma até mesmo que os sites utilizam para reconhecer as informações junto à Receita Federal para a pessoa também nos dar dados de pessoas mortas, né? Então, é uma pena, como a Débora falou, desde 2014 nós estamos presentes lá, só não fomos em 2020 por causa da pandemia. E não teve corrida. Em 2021 a gente teve no setor H, mas ainda foi algo legal, foi bem bacana. Esse ano a gente teve na Porto, na sexta. Foi legal, até criou uma expectativa de a gente poder ir nesses outros setores este ano, de 2026. Porém, a gente meio que desistiu porque a gente já sabe que vai ser difícil comprar esses ingressos, como está sendo para o setor A. E por mais que seja, a gente tem todos os nossos amigos, temos toda uma. Vou falar, é a nossa zona de conforto o setor A. Então. Apesar de não ter conforto nenhum. Apesar de não ter conforto nenhum, mas é bacana e assim. É o que a Débora falou, é um balde de água fria pra gente que gosta de Fórmula 1. É bem triste estar nessa situação. Mas vamos lá, né? O importante é que nós falamos besteira. Mas a gente fala besteira sem ser CEO de uma das maiores marcas mais valiosas de todos os tempos. Assim, tipo, a Ferrari não é a marca mais valiosa, tipo, dos últimos 10, 12 anos. Não. Ela é a marca mais valiosa desde os anos 50, desde os anos 60, 40, 50, 60. A Ferrari é símbolo de status, é símbolo de riqueza, é símbolo de várias coisas. Aí vai lá um panguá, me contrata um piloto com 8 títulos mundiais, tem um dos pilotos mais rápidos de classificação e um dos melhores pilotos de uma geração inteira, não ganhou um título sequer com a Ferrari, não conseguiu disputar um vice-campeonato de forma digna, aí vem falar que os pilotos têm que ficar de boca fechada. Quem devia ficar de boca fechada era você, John Williams, porque olha o que o pessoal de relações públicas da Ferrari teve que trabalhar esses dias para poder apaziguar a merda que você falou, não tá escrito. A gente tá aí numa Ferrari da Fórmula 1, que obviamente é a marca mais importante aí dentro da categoria, porque, né, muito se fala da história da Ferrari, do envolvimento que ela tem com a Fórmula 1.
É óbvio que é uma equipe que também agora tá no Mundial de Endurance da FIA, mas a galera ainda vai se lembrar do que aconteceu com a Ferrari na Fórmula 1 e não no WEC, infelizmente. E a gente teve aí o John Elkann soltando essa, né? Logo depois do GP do Brasil, quando os pilotos, os dois abandonaram a corrida, falando que o Hamilton e o Leclerc deveriam não ficar falando tanto e se concentrar em guiar. Mas como que se concentra em guiar, caro presidente, se você não entrega um carro decente na Fórmula 1? Se você decide mudar o carro com um ano de regulamento pela frente, né, que já foi. Sim, foi uma situação bem chata e, como o Rubens falou, né, o pessoal de relações públicas aí teve muito trabalho essa semana, porque aos pilotos chegarem ali em Las Vegas, todo mundo queria saber qual que era a opinião deles com relação a isso. Então, o Hamilton e o Leclerc foram muitas vezes questionados sobre essa situação, mas a gente sabe também que o trabalho dos assessores, desse pessoal de relações públicas é instruir os pilotos a não colocar mais lenha na fogueira. E aí o Hamilton até falou que sempre está conversando com o Joe Elkann e que Ferrari está unida para poder conseguir bons resultados no ano que vem, que não tem desavença dentro do time, não sei o que tá tudo certo, eles vão continuar lutando. E o Leclerc também foi pelo mesmo caminho aí, né, de apaziguar a situação. E ai, gente, triste, né? Triste que aconteceu, porque a gente teve mais um final de semana que a Ferrari não conseguiu bons resultados. Outra corrida em que o Hamilton não faz uma boa classificação. Só que, na verdade, dessa vez foi a pior classificação dele na Fórmula 1. Porque ele se classificou em 20º mesmo, não foi numa situação de punição por troca de motor nem nada. A Ferrari, curiosamente, não deu um motor novo pro Hamilton em Las Vegas, que talvez tivesse ajudado ele um pouco na corrida, por estar com um carro mais veloz, mas não aconteceu. E tem que aguentar calado, né? É isso aí que o presidente quer. Não, e o pior que é aguentar calado e o cara não apresentar soluções, né? Isso que é o que me deixa pé da vida com a questão da Ferrari. Mas como a Débora falou, o pior cenário que eu acho que vê na Ferrari é que assim, o Lewis Hamilton, cara, ele é o mestre de mostrar que a merda tá acontecendo e não se envolver e não, tipo, escancarar. Ele simplesmente entra no rádio, dá as respostas pro Adami, faz perguntas pro Adami dá respostas ridículas, ele simplesmente fala, então se dane, vou fazer isso. Porque esse final de semana, né, Débora, o Hamilton fez várias perguntas para Adami, principalmente na volta de classificação dele, até antes de abrir a última volta em que ele poderia ter conseguido ir para o Q2. Ele pergunta se ele ainda tinha tempo suficiente para dar mais uma volta, recarregar a bateria, e o Adami só depois que ele abriu a volta que falou para ele, não tem mais tempo, essa é a sua última volta. Não, e o Adami falou, quando o Hamilton perguntou para ele, o Adami só falou, você tem que acelerar. Aí o Hamilton perguntou de novo, aí o Adami falou, você tem que acelerar. Mas acelerar o quê? Tipo, o que é mais que precisava acelerar ali? O que era para ele fazer? E o Hamilton também tava com uma luz no painel indicando que já tinha acabado para ele, assim, não tinha mais o que fazer na classificação. E o Adami ficou, não, continua acelerando aí. Só depois que o Hamilton recebeu a informação de que não tinha mais como ele abrir volta, que já tinha acabado ali. Também foi uma coisa que até foi discutida na Sky Sports F1 sobre essa situação, né? Então, assim, eu acho que você quer criticar os pilotos, critica, mas dá uma base, dá o mínimo possível, que é um carro bom e engenheiros que sejam compatíveis, né? Porque, assim, é muito fácil, porque o que me deixa mais pé da vida é o maioria dos haters do Hamilton, haters da Ferrari, os caras que são haters mesmo, que só querem falar merda, não veem os rádios, não acompanham realmente essas análises, que nem a Débora citou agora da Sky Sport, e simplesmente vão lá e detonam o Lewis Hamilton, falando que o cara é aposentado, que o cara é isso, que o cara é aquilo, e tipo, cara, faz o mínimo, só lê review, lê os rádios pra você ver que realmente a Ferrari colocou um engenheiro ineficiente e não tem como, não tem piloto do mundo que vai entregar resultados se não tiver um bom engenheiro do lado. Você pode ver o próprio Verstappen, o Lambiase, o Lambiase pra mim é um dos melhores engenheiros que tem na Fórmula 1, sabe? A Hanna é uma das melhores engenheiras da Fórmula 1. E por que o Verstappen tem sucesso todo? Porque ele tem todo um grupo de engenheiros voltado para ele. Não estou falando que a Ferrari tem que voltar todos os engenheiros para o Lewis Hamilton.
mas pelo menos colocar um engenheiro que saiba conversar com ele no rádio, saiba conversar com ele. Para mim, o que o Adami está fazendo com o Hamilton é muito parecido com o que o Bono fez com o Hamilton no final do contrato dele com a Mercedes, em que simplesmente o Hamilton entrava no rádio, perguntava uma coisa pro Bono, o Bono não respondia, porque ele tinha instruções de realmente não reportar as coisas importantes pro Hamilton. Então é patético ainda ver o pessoal querendo ressaltar esse negócio, que foi o pior resultado do Hamilton numa classificação. Não foi o pior resultado do Hamilton na classificação, foi o pior resultado do Hamilton na Ferrari em classificação, não na carreira dele. Ai, gente, é uma situação lamentável, né? E depois a gente teve na própria corrida em que o Hamilton largou lá de 19º, né? Já que o Tsunoda saiu da frente dele porque a Red Bull decidiu trocar o motor do Tsunoda. E na largada o Hamilton ganhou boas posições, fez ali um início bem forte. Só que com o desenvolver da corrida, de novo, a gente teve o Hamilton perguntando várias coisas de corrida pro Adami e não tinha resposta que ajudasse o Hamilton a entender qual que era a linha que eles estavam seguindo, né? E também teve uma divergência ali com relação ao pneu, porque pro Hamilton a troca dos pneus duros para os médios aconteceu muito cedo. Então ele perdeu um pouco ali de terreno e o máximo que o Hamilton conseguiu foi um 10º lugar, sendo que o Hamilton estava comparando a corrida dele com o Antonelli, que também tinha largado lá de trás, na mesma situação que o Hamilton, né, ali no final do grid, com uma estratégia de permanecer mais tempo na pista, e o Antonelli conseguiu subir aí boas posições antes mesmo da desclassificação da McLaren. Ele disputou ali um resultado com o Piastri, né? Então foi uma corrida bem mais forte e o Hamilton não entendeu, tipo, o que aconteceu, como que a corrida dele do meio pro final simplesmente acabou, foi destruída e não tinha mais o que ser feito. E aí até o Hamilton, tipo, questionou isso, mas de novo, né? Assim, o Adami falou, a gente tem que verificar os dados, não sei o que, ver depois da corrida o que aconteceu. Gente, não tem o que verificar mais, sabe? Vocês estão o ano inteiro tentando verificar coisas que aconteceram pós-corrida e a próxima corrida não tem solução, porque é a mesma coisa, tipo, a mesma situação, o mesmo problema de corrida e de comunicação do engenheiro de corrida com o Hamilton. E aí, depois a gente tem que aguentar o pessoal de fora falando que os brasileiros são selvagens porque a gente teve a coragem de mandar um fora dummy no Brasil. Exatamente, e vamos continuar. E fiquem vocês cientes que eu já vou providenciar bateria pro megafone, não pilha, para que a gente possa ficar berrando no ouvido dele ali do setor A para chegar até o box. Bom, quem dessa vez teve um final de semana também lamentável, infelizmente, e aqui eu vou colocar um parênteses bem grande, foi o Gabriel Bortoleto, e meu parênteses entra agora pelo seguinte. Primeira corrida dele em Las Vegas, primeira corrida em que ele teve uma condições totalmente atípicas. Não foi um final de semana em que ele pôde ter toda uma dinâmica do final de semana para poder fazer uma boa largada. Dito isso, ele cagou. Foi isso. Ele realmente assumiu o erro. Foi muito digno, assumiu o erro, foi nos boxes da Aston Martin, pediu desculpa pro Stroll. O Stroll, como tá afim de sair da Fórmula 1, ficou feliz que saiu mais cedo da corrida. Não teve que passar toda aquela pataquada de humilhação de ficar correndo ali. Mas é uma pena pro Bortoleto, né? Tudo bem que já tem um contrato com a Audi ano que vem. Ele teve um começo de ano espetacular. Cara, perfeito. Mas nessas duas próximas corridas ele tem que apagar os dois péssimos resultados que ele teve. Tanto no Brasil como em Las Vegas. A gente não gravou o podcast específico do GP de São Paulo, a gente fez a live lá no BP, né, que a gente falou sobre a corrida, mas, assim, o resultado do Gabriel em São Paulo já foi bem desastroso, né, desde o começo do fim de semana a gente teve um Gabriel com problemas aqui em São Paulo e foi só piorando, né, com os abandonos dele nas duas corridas. Só que agora em Las Vegas, é o que o Rubens falou, o final de semana dele não estava dos mais espetaculares possíveis. Foi um final de semana bem complicado, até para os pilotos mais experientes e que já tinham corrido outras vezes em Las Vegas. Pela temperatura baixa, a pista com pouca aderência, o frio que estava fazendo, a chuva que acabou caindo. Então, tudo isso foi um cenário que tornou o evento mais difícil, até para os pilotos experientes, quem dirá para os novatos. Mas no caso do Gabriel foi
Foi uma largada tão afobada ali que ele teve naquele começo e mais uma batida com o Stroll, né? Porque aqui em São Paulo eles já tinham batido agora de novo, que foi muito ruim. Agora é tentar assim, se preparar um pouco melhor para o Qatar e para Abu Dhabi. Não vai ter um refresco, porque já é no próximo final de semana, então não tem muito o que se fazer em questão de análise, mas é tentar aproveitar aí a sprint do Qatar e os 3 treinos livres que tem lá em Abu Dhabi para poder conseguir um resultado melhor. Eu acho que a situação do Gabriel se agrava porque a gente teve o Hülkenberg pontuando de novo nessa corrida, né? Então, é óbvio que a comparação vai surgir e o resultado dele foi bem ruim. Não, e até pelos abandonos que a gente teve na corrida, provavelmente o Bortoleto conseguiria ponto. E assim, ele tá até, de certa forma, numa disputa com o Piastri não, desculpa, com o Gasly, para não ser o lanterna entre quem pontuou. Diferença de 3 pontos. Então, assim, dá para ele buscar essa diferença agora. Vamos torcer, né? Novamente, como eu falei, é importantíssimo que nessas 2 próximas corridas ele faça o máximo possível para pontuar, ou pelo menos para terminar a corrida. Bom, quem tem que tentar fazer o máximo é o Norris agora, que ele nas próximas 2 corridas e na sprint, a tarefa dele era só marcar o Piastri, né? Agora ele tem que marcar o Piastri e o Verstappen para esse final de campeonato. Praticamente o que ele tem que fazer é não perder mais que 6 pontos por etapa, né? Por prova disputada ali com pontuação. Então, ou seja, na sprint ele tem que chegar ali o mais próximo possível do Verstappen, mesma coisa na corrida, e depois em Abu Dhabi a mesma coisa. Então, se ele ganhar, vamos supor, hipoteticamente, ele for vitória do Verstappen na sprint, ele for P2, ótimo, perfeito. A mesma coisa acontecer no Qatar, depois acontecer em Abu Dhabi, perfeito, ele é campeão. Mas o que ele não pode fazer é novamente errar como ele errou na largada ali. Tudo bem, até antes da corrida, a F1 TV estava reprisando a largada de 2023, onde que o Verstappen simplesmente largando de segundo, jogou o carro para cima do Leclerc, que largou na pole, tomou a ponta e não perdeu mais, rumou para a vitória. Já no caso do Norris, ele quis se defender do Verstappen. Ok, você consegue, mas foi uma defesa que custou caro. O que o Norris deveria ter feito, e aí eu acho que é aquela coisa que falta às vezes na McLaren, que eu já comentei antes, isso lá desde a época do Norris e do Carlos Sainz, é que falta alguém mais experiente, um piloto realmente, que esteja ali na pista para conversar com eles. Era falar, cara, por mais que seja, perder o P1 pro Verstappen não é ruim. Você pode perder esses pontos, você tem essa oportunidade de perder esses pontos. Perde, termina a corrida em P2, faz o seu trabalho. Mas não, simplesmente ficou mais chato isso. Na corrida, realmente, não teve o que falar. A corrida dele foi excepcional, a não ser a desclassificação no final. A gente tem esse ponto aí de mais uma largada complicada do Norris, que é o que marca a corrida, mas acaba que se torna irrelevante depois que os 2 carros tiveram a desclassificação aí. A gente acabou a corrida, passou um tempo, as portas ali da McLaren foram fechadas, né? Com os biombos, o pessoal do Dasni tentou filmar ali, acompanhar a situação, aí foi visto que tinha os fiscais da FIA nos box, tava uma movimentação ali meio esquisita. A McLaren decidiu então cancelar todas as entrevistas que eles iam dar ali com Stella, com os pilotos depois da corrida, para poder resolver uma situação interna da McLaren. E aí, por fim, veio a desclassificação, uma desclassificação que foi pelo desgaste da prancha ali do assoalho, aquela prancha central que fica bem no meio do chassi. Ela tem aqueles furos característicos que, se eles ultrapassam menos de 9 milímetros, gera a desclassificação imediata, não tem muita conversa, não tem o que ser feito, porque o carro é considerado em posição irregular perante ao regulamento, né? E aí foi medido todos os furos, viu que o carro do Norris e o do Piastri estavam fora e a desclassificação foi imediata. O pessoal acreditou que inicialmente a desclassificação era por falta de combustível, porque teve uma situação ali no final da corrida
que foi comentado com o Norris. Ele diminuiu muito o ritmo nas 2 últimas voltas, o que fez o Verstappen cruzar a linha de chegada com mais de 20 segundos, mas a situação foi com assoalho mesmo, né? E aí a gente tem algo interessante, que no GP do Brasil foi descoberto aí que as equipes estavam usando uma placa de titânio com material que, com o aquecimento, né, ele se tornava expansível para poder preservar os furos do assoalho, porque aqui eles estavam naquela expectativa de andar com o carro já bem baixo, e pelas características do circuito eles decidiram usar isso. E foi feito dessa forma na sexta-feira, né, e no sábado na sprint, mas como descobriram isso, foi mandado que as equipes retirassem quem estivesse usando aquilo para a classificação do domingo. E aí a gente teve até uma divergência em resultado da classificação da corrida sprint com a da prova principal, acredita-se, né, muito por conta dessa placa de titânio que foi tirada. E em Las Vegas, as equipes não tiveram muito como medir a altura dos seus carros ou quanto que ia ter de desgaste de prancha, porque não ocorreu a simulação de corrida. A sexta-feira foi interrompido o TL2 por conta do bueiro. A classificação, né, no sábado foi com chuva, então não teve muito o que fazer, medir esse desgaste da prancha, mas é um circuito em que os carros têm a tendência de andar um pouco mais baixo, para poder ter o melhor resultado ali com a performance do efeito solo. No final das contas, aconteceu essa desclassificação. E algo bem interessante, porque ano passado o GP de Las Vegas foi uma prova bem ruim para a McLaren, em desempenho, e esse final de semana parecia que estava tudo certo ali com o desempenho deles, mas a desclassificação foi um balde de água fria. Até no grupo do BP ali eu mandei um meme que eu recebi do Marco Mazzucchetto, que é um dos apoiadores do BP, que o que se mais gasta em Las Vegas é fichas, dinheiro e assoalho da McLaren. E os 2 primeiros você gasta fazendo apostas altas. E a McLaren fez a mesma coisa, apostou alto. Eu, sinceramente, eu acho que tem algumas coisas que realmente, desde aquela desclassificação do Lewis Hamilton em Austin, que eu critico... Não, foi na China também. Não, tô falando no primeiro de Austin. Porque em Austin foi em decorrência muito mais, nem tanto do carro tá baixo. Foi em decorrência do piso irregular da pista. Aí, na China, que, salvo engano, foi depois dele ganhar, né, sprint, ganhou a sprint, aí foi desclassificado depois na corrida principal. Exato. Você tem a questão de que você coloca uma sprint onde você não possibilita as equipes de fazer treino, fazer as coisas e obter informações. A mesma coisa agora. Eu acho que assim, na época, se vocês pegarem já a live, também o podcast, eu critiquei muito a FIA em aplicar uma rigorosidade quando ela tem um ambiente que não permite as equipes obter informações. Mas, de um campeonato que tem 10 equipes, 9 conseguiram seguir o regulamento e uma não, a McLaren apostou alto, perdeu, é uma pena, porém é aquela coisa. É a mesma coisa da largada do Norris. Se dá certo, é o mestre, é o maior de todos os tempos, fez a maior largada de todos os tempos. A mesma coisa a McLaren. Se mantém o pódio, mantém os pontos do Piastri, a equipe conseguiu superar o péssimo resultado do ano passado, conseguiu entregar um carro ótimo, tal. É aquela fio da navalha, né? Você nunca vai estar do lado correto, ou você vai ter que tentar apostar no mínimo para obter um resultado ali satisfatório. McLaren quis arriscar, Norris quis arriscar, os dois erraram, e agora, como eu comentei há pouco, vão para o Qatar tendo que obter o maior número de pontos possíveis com a perda mínima de pontos comparado ao Verstappen. Piastri, infelizmente, eu acho que como um jovem piloto ele merece ter uma reavaliação dentro da equipe com todo o staff dele, porque realmente ele se apequenou-se para esse final de campeonato e não é algo que você espera de um piloto que chegou, sabe, movendo rios e mares e terras a favor dele para depois começar a decair dessa forma. A gente ainda teve um episódio nessa semana, né, que o pessoal ali fica muito nos Instagrams dos pilotos, viu que o Piastri retweetou uma publicação em que dizia que a McLaren tinha preferência pelo Norris ser campeão, por ele ser britânico e a equipe também ser britânica. E aí ele acabou retweetando isso, depois ele
tirou o retweet, mas acabou que chamou a atenção, né? Porque o Piastri, ele tem um histórico aí com rede social, principalmente na época que ele se autodemitiu-se a si mesmo da Alpine, que, né, diz muita coisa. Então, num cenário como esse, em que a gente tá vendo que o Norris está arrumando para poder provavelmente conquistar o seu primeiro título, e o Piastri tá numa sequência de corridas ruins, chama atenção esse ênfase aí que ele deu para algo que muita gente já tá falando sobre. Mas, sim, resultado lamentável no McLaren, porque apesar de um segundo lugar e uma quarta posição ali, como eles tinham inicialmente com o Piastri, com o Norris e com o Piastri, era uma situação melhor para a corrida do Qatar, né? Porque são 56 pontos agora até o final do ano, tem essa sprint aí pela frente, ainda no Qatar. Vai ter aquela situação das duas paradas de novo, em que eles vão botar ali no Qatar para poder preservar os pneus e tudo mais, para poder ter uma corrida em segurança. Então, situação bem complicada, né? Porque o Norris, acho que ele ia bem mais tranquilo pelo Qatar se não fosse a desclassificação, e agora tem que lidar com mais isso aí para uma final em Abu Dhabi. Então, qualquer coisa pode acontecer. Para o Piastri é ainda pior, porque ele já não tá no melhor momento e agora empatado com a mesma quantidade de pontos que o Verstappen, ele tem ainda mais chance de perder esse vice. Eu vou ser sincero, também tem uma coisa, eu acho que vice é vice, independente da posição que você tá, todos são vice, porque não tá abaixo. Então, se perder, bacana, infelizmente foi isso. Abraço, vamos pro ano que vem, porque a Débora me surpreendeu ao falar que em janeiro já vão começar a ser apresentados os carros de um regulamento inexistente. Quando a gente fala regulamento inexistente, já existe um regulamento. Mas é um regulamento em frangalhos, um regulamento que não tem consistência. Até a gente voltando, não me recordo da onde foi que a gente estava conversando sobre o regulamento, e que eu falei, vai ser um regulamento em que você vai ter muita desclassificação, você vai ter muitos carros que vão estar à margem da legalidade, e o que a Débora até pontuou, toda hora a FIA vai ficar soltando normativas técnicas. Diretivas, obrigado. Diretivas técnicas para regular essa temporada, porque vai ser um show de horrores nessa parte. O regulamento que esteve em vigor até agora, né? A gente teve ele muito antes. Foi o que? 2 anos? 3 anos antes? Uhum. Do início, né? E muita coisa já tinha sido discutida, porque eles falaram que eles queriam fazer um regulamento que fosse bem redondinho, para poder evitar que as equipes ficassem explorando as áreas cinzentas ali do regulamento. Então a gente teve uma apresentação bem antes, né? Até a gente deu uma zoada na época, porque a Williams, ela seguiu a cartilha fielmente, entregou o show car no primeiro ano. O restante tinha ainda ali algum trabalho um pouco melhor, né? De sidepod, de estrutura mesmo do carro. E agora, é bem curioso, porque essa última semana a gente teve até basicamente as equipes dizendo: os nossos carros de 2026 estão prontos. O que seria um carro pronto de 2026? Eu me questiono muito o que seria esse carro pronto aí. Mas é isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer para 2026 também, porque não estou animada nem um pouco com esse regulamento. Exato. Bom, eu sou o BGP Neto, agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast por aqui. Compartilhem, convide seus amigos a conhecer o projeto do Boletim do Paddock. E vamos para mais uma Race Week, né? Agora vamos para o Qatar, a última sprint do ano e a última corrida na Santa Paz, porque Abu Dhabi com certeza vai ser tiro, porrada e bomba. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.